Pronto, podem começar. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite aos colegas, à professora. A melhor das noites, né? Nessa noite de sexta-feira, estou aqui apresentando o plano de aula referente à matéria de Laboratório de Matemática do nosso curso de férias do Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari. A docente regente é a professora Judeane Almeida Duarte e os alunos que estão apresentando é Joyce Monteiro e Samuel Seabra Medeiros, né? Este plano de aula foi elaborado para a disciplina de matemática com o intuito de criar um disco de frações. Essa atividade duraria 100 minutos. Eu levei em consideração o tempo aula de 50 minutos. Então, seriam 2 aulas. E os pré-requisitos para que essa atividade aconteça seriam os conhecimentos matemáticos referentes ao 5º ano do Fundamental 1. A modalidade dessa atividade seria no ensino presencial, por mais que eu esteja apresentando no modelo remoto. Para essa turma é essencial que essa atividade seja feita no ensino presencial. O público-alvo é o 6º ano do Fundamental 2 do ensino básico regular. A ementa da disciplina de matemática, no caso dessa turma aqui, os assuntos do 6º ano, mas com enfoque em frações, significado de parte todo quociente, equivalência, comparação, adição e subtração, cálculo de fração com número natural, adição e subtração de fração e as operações, né, aritméticas perdão, a potenciação não era para estar aqui. Também tem como trabalhar, mas no primeiro momento eu acredito que seria conveniente todo mundo se ater somente às operações aritméticas. E o objetivo da aula seria apresentar para os alunos de forma prática o funcionamento da divisão da unidade e as operações aritméticas com fração, comparar as frações. E os objetivos básicos é esse, né? O aluno conseguir ver praticamente como é que ele compara 2 frações e como é que ele efetua essas operações aritméticas de uma forma que ele consiga enxergar ali o que ele esteja fazendo, né? A metodologia que a gente poderia usar na sala de aula é uma aula expositiva, introdutória com o conceito de fração, como representar uma fração, como encontrar uma fração equivalente e certificar-se de que os discentes possuem o conhecimento de múltiplos e divisores, as operações aritméticas, as operações com decimais, essas atividades, né, esses conhecimentos. Podemos efetuar o uso do disco de fração, e aí sim. Esse disco ele seria construído em sala de aula com o uso do compasso, onde ele pegaria esse compasso e ia marcar a ponta cega no centro, né, do disco, que ele teria levado, que a gente vai especificar um pouquinho mais para trás, até a borda, criando uma abertura no compasso. E essa abertura ele ia usar na caixa de papelão para poder fazer círculos, né? Aí eu usaria o papel ofício para cobrir esses círculos depois de cortado, e aguardando o tempo de secagem da cola, ele ia recortar o excesso de papel sobre a superfície e com uma régua ele ia traçar essas linhas no meio do disco, dividindo ele em partes iguais. E expondo aos discentes as seguintes situações. Como é que a gente usaria isso em uma avaliação? Seriam perguntas diretas, né, sobre comparação de fração no primeiro momento, e depois seria as conversões para frações equivalentes, e a partir desse processo de que ele sabe comparar, ele sabe converter, a gente começa a fazer as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Os recursos didáticos, o material que eu usei, né? Foi uma caixa de papelão, ou um material afim, não achei um papelão, mas achei um papel um pouco mais grosso, enfim. Uma tampa circular com bordas, ou uma tampa de leite, ou uma tampa de vasilha, um tapué. Eu pensei em usar um CD, mas um CD não seria uma coisa muito boa por conta da questão da bordazinha, para não ficar fugindo. Só por uma questão de organização, mas se tiver um CD também funciona. Folhas de ofício, cola branca, um lápis de colorir ou uma tinta para papel, só que esse uso é facultativo, é só por uma questão de estética. Um compasso ou um disco com um diâmetro semelhante ao da tampa. Beleza? Se não tiver o compasso, consegui uma tampa. E aí um CD, um disco, qualquer objeto circular que seja semelhante àquilo ali.
e uma régua. As competências da BNCC que a gente estava procurando trabalhar, a competência geral, a competência específica de matemática e a habilidade que a gente quer desenvolver com os alunos aí, né? São 2 habilidades. A avaliação seriam isso, se ele conseguiria resolver essas questões diretas com o uso do disco. E a referência que eu utilizei para montar isso aqui foi esta aqui, né? Do professor Rafael Procópio, do canal Matemática Rio com o professor Procópio. Beleza? Esse é o nosso planejamento. O passo a passo, como a gente construiu, o material também está aqui, que é o uso do material, quais são os materiais que eu preciso, né? Uma caixa de papelão média, a tampa, circular com borda, tudo aquilo que já foi descrito lá nas didáticas, e como foi que eu montei. Primeiro, em posse da caixa, eu vou planificá-la, né? Planificar a caixa. E vou estender sobre uma superfície plana, uma mesa ou até mesmo o chão, que esteja limpo. Vou medir com o compasso o raio da tampa, que é a medida do centro até a borda, e com essa abertura do compasso, eu ia fazer o máximo de círculos possíveis dentro da minha caixa planificada. Uma vez fazendo esses círculos, eu ia recortá-la em discos, como aqui está. E esses discos estariam dispostos aí. É bom que se faça mais de um, porque a gente pode ter mais oportunidades, mais formas de trabalhar. O segundo momento seria onde eu colaria esse papel ofício na tampa, tanto que se o pessoal vir aqui no primeiro momento, a segunda foto aqui já estão colados. Eu esperei secar, faço o recorte, né? E depois desses recortes eu passo a régua e tento cortar no máximo possível. Eu não tenho muita coordenação motora, não fui muito bom nunca fui brilhante com Ana Rita em desenho geométrico, então o desenho sai um pouquinho desproporcional. Mas leve em conta este pobre que vos fala, não tem essa coordenação motora toda. É o máximo que eu consegui. E aí eu dividi 3 discos, 4 discos, né? Dividi um disco em meio, dividi um disco em 8, dividi um disco em 6 e dividi um disco em 4 e mantive 2 inteiros. E no caso aqui eu não achei uma tampa de leite. Isso aqui é a tampa do meu saleiro, que é um pote transparente que veio sal. Então são materiais bem rápidos, bem fáceis de se encontrar. Não são materiais com toda essa dificuldade, beleza? Eu vou aqui apresentar uma forma de aplicar ele, mas eu vou usar a minha outra página aqui. Então, eu vou cancelar essa apresentação aqui. E vou pedir que vocês fixem essa primeira... a minha imagem aqui, para aqui, que eu vou abrir a câmera. Beleza, todo mundo consegue ouvir? Tranquilo? Sim, A Samuel. segunda Sim. imagem. Obrigado. Não tô vendo Deixa eu ainda, só... não. É na outra, não é nessa não, é na outra. Tem 2 S aí. Tem um S com áudio aberto e tem um S com áudio fechado. A senhora consegue ver? Se a senhora puder fixar para sair bonitinho na gravação. Conseguiu? Pronto. Conseguiu, Pro? Professora? Oi, Estamos lhe A ouvindo. senhora conseguiu ver? tô conseguindo ver agora. Pronto. Primeiramente, eu tenho esse disco, né? Esse disco, quando você levar para o Vicente, ele vai entender isso daí como a unidade. A ideia é eu trabalhar a divisão em cima das unidades. Beleza, então tá aqui a minha unidade. O colorir é só para dar uma ideia de que Samuel. vai ter uma didática. Senhora. A gente não tá conseguindo ver o disco inteiro, não. Tá Eu vendo? tô conseguindo, Pro. E por que eu não? Não tá com zoom a imagem não, Pro? Eu também tô vendo.
Eu tô vendo a metade. Veja se não é o zoom da eu imagem que esteja avançado, se possível, por gentileza. E é só nos dar esse retorno. Os outros estão com esse problema? Não. Então prossiga, eu tô conseguindo ver metade. Enfim, esse disco aqui, eu vou até levantar ele assim, para ver se você consegue ver tranquilo. Esse disco aqui representa a unidade, beleza. Essa unidade, eu entendo como um... E eu tenho várias outras divisões. Aí, por exemplo, eu tenho essa divisão aqui que também é uma unidade, beleza? São 2, mas ela está dividida ao meio. Então, eu consigo entender que se eu pegar tem uma unidade, e dividi-la em 2, eu já entendo que houve uma divisão aqui. Aí eu chego para o meu aluno e proponho a ele a seguinte questão. Eu tenho um inteiro. Só que esse um inteiro, ele foi dividido em 2. Beleza. Então, eu tinha um disco, né? Um numerador, que foi dividido em 2, o denominador. E aí, é bastante comum, quanto maior o denominador, o aluno entende que aquela fração é maior. É um erro bastante comum. Por exemplo, eu tenho esse aqui que eu dividi em 4. Mas aí ele acredita que 1/4 é maior que 1/2 por conta do denominador. E aí eu tento fazer essa comparação. Pô, se eu tinha 1/2, eu tinha um inteiro, que eu dividi pela metade, né? Encontrei 2. E eu tenho um disco agora, que eu dividi em 4. Aí eu chego para ele e pergunto, o que é maior? O meu disco que eu dividi em 2, que é esse verde que está aqui embaixo, ou é o disco que eu dividi em 4, que é esse disco branco aqui? Qual é maior? 1/2 ou 1/4? Aqui é uma metade de um inteiro. Aqui é um pedaço de 4 pedaços. Então, qual é maior? Então, ele consegue ver visualmente que 1/2 é a metade. Então, ele é maior que 1/4. Pô, beleza. Aí você consegue fazer esses trabalhos, né? Essas comparações. É a mesma coisa. Eu tenho 1/2. Aqui, né? 1/2. E o que é maior? 1/2 ou 2/4? Porque aqui é 2 pedaços de 4 que eu dividi. Aí ele consegue entender que essa fração é equivalente. 1/2 é a mesma coisa que 1/4. Mas se eu tiver, por exemplo, 3/4, ou seja, eu tenho 3 pedaços de um disco que eu dividi em 4. E embaixo eu tenho um pedaço de um disco que eu dividi em 2. Então, qual é o maior? É 1/4, é 1/2 ou é 3/4? Pô, ele consegue enxergar que o disco foi preenchido quase totalmente pela fração que representa 3/4. Então, ele consegue entender que 3/4 é maior que 1/2. Então, eu consigo trabalhar essas questões de uma forma bem visível, né? Beleza. E aí, visto isso, ele conseguindo achar essas frações, essas comparações, ele consegue também, a partir trazer as equivalências entre as frações. Perdão. O exemplo que eu usei, né? Eu tenho uma fração aqui que representa 1/2, né? Que eu tinha um disco inteiro dividido em 2. Aí eu transformo esse 1/2 em 2/4. É a mesma coisa. Se eu pegar outro disco que eu dividi em 6 pedaços, eu já tenho 3/6, né? Que também é a mesma coisa. Então, eu consigo mostrar para esse meu aluno que essas frações elas são iguais. Então, eu consigo converter. Pô, converta 1/2 em outras 2 frações. Aí ele tem, né? A fração de 2/4 e a fração de 3/6. E aí é muito mais fácil trabalhar as questões de soma. Por quê? Se eu tenho que 1/2 é a mesma coisa que 3/6, e eu quiser somar esses 3/6 com 1/6, eu pego somente mais um e aplico lá. Então, eu tinha lá 1/2
que eu pude converter para 2/4, depois eu converti para 3/6 e vou somar com 1/6. Então, aí você consegue ver que 1/2 mais 1/6, eu consigo achar 4/6. 4 de 6. Ou seja, ele foi convertendo e com essas conversões ele chegou. E isso é analogamente para a subtração, é a mesma coisa. Eu converto e subtraio o pedaço que eu estou querendo achar. A ideia é, eu vou pegar a minha primeira fração, vou convertê-la para o mesmo denominador da minha segunda fração, e a partir disso eu faço a operação de soma ou subtração. Beleza? E a multiplicação e a divisão, elas são semelhantes, porque eu tenho 1/3, e eu vou multiplicar isso. Melhor, vou usar um exemplo mais prático aqui. Eu tenho 1/2 e eu quero multiplicar por 1/6. Beleza. Se eu multiplicar 1/2 por 1/6, é a mesma coisa de eu dividir 1/2 por 2. Concorda comigo? Porque a divisão de fração ou a multiplicação de fração, eu vou multiplicar os denominadores, vou achar 8, vou achar 2 vezes 6, eu vou achar 12. E 1 vezes 1, então, é a mesma coisa que 1/12. Beleza. E aí, sucessivamente. É a mesma coisa de eu dividir aquela fração pela outra. São frações semelhantes. Eu vou pegar outro disso aqui para ver se eu consigo exemplificar melhor. Eu tenho 1/2. 1/2, 1/2, 1/2. Aqui de vez. E eu vou multiplicar este 1/2 por 2/4. Beleza. Se eu multiplicar isso por 2/4, eu vou ter 2/8, certo? 2/8. 1/8, perdão. Então, é a mesma coisa de eu pegar este disco e reduzi-lo a 8 partes. 1, 2, 3. O meu disco de 8 pedaços. Beleza. Eu vou ter meu 1/2, que eu vou convertê-lo para essas frações, e com isso eu faço essa divisão. Então, se eu conseguir ensinar o meu aluno para ele fazer essas divisões e ir subtraindo, eu consigo achar o meu 1/8, porque aí eu converti essas frações e subtraí por conta da divisão na minha multiplicação. E eu ia ao encontro. Então, essa construção com esse aluno vai mostrando a ele como é que acontecem esses processos fracionados e como é que eu consigo montar essas questões. E aí, lá na frente, a gente consegue até ver umas questões de potência usando esse disco. Não tem problema algum com isso. Mas para a apresentação não ficar muito grande e não tomar muito tempo da aula, eu me mantenho aqui. Mas isso lhe abre uma proporção bastante interessante de você conseguir construir isso de diversas formas, beleza? E é bem barato, bem barato. Eu pintei isso aqui com hidrocor, não tinha tinta, nem lápis de cor, eu fiz a pintura com hidrocor. Então, são materiais que a gente consegue construir de forma mais aberta. E trabalha questões que os alunos conseguem encontrar bastante dificuldade, como divisão e potência, né? Que eles sempre usam aquele produto da base pelo expoente. Se eu tenho 2 à terceira, eles multiplicam 2 vezes 6. Ou 2 vezes 3 e encontram 6. E não conseguem entender que é a base que vai se repetindo. Beleza? Samuel, você consegue compartilhar as imagens Quais imagens? do geoplano circular que eu te mandei? É porque aqui eu não consigo compartilhar. Sim, Rapidinho. eu vou mostrar agora, que a colega também queria mostrar para vocês. Eu vou apresentar agora na minha tela original lá. Umas questões, umas imagens do geoplano, para que vocês consigam entender de forma mais... Se quiser evitar o trabalho de construir e tudo mais, é isso aí, beleza? Um momento. Um momentinho.
As imagens que Samuel vai compartilhar agora é referente ao que nos inspirou, né? Trazer esses discos de fração, que é um geoplano circular, onde nele é utilizado também para trabalhar as frações, mas além das frações, podemos estar trabalhando também a construção de polígonos, ângulos também, trabalhar a trigonometria. Aí eu só vou esperar, Samuel, conseguir Pronto, compartilhar a imagem, vou apresentar aqui. mas nada mais é que um tabuleiro quadrado, onde ele tem dois lados. Em um lado vai estar representado um círculo, né? Onde vai ter a parte que vai trazer ângulos, vai ter a parte que o aluno vai poder estar representando as frações, até porque nesse tabuleiro já vem também as medidas, nesse tabuleiro dos ângulos, a representação das frações de um É, quarto, um sexto, um oitavo, e ele vai? trabalha com frações circulares. Estou conseguindo ver. E ele já Pronto. vem com os inteiros, né, que são em EVA, e aí cada EVA desse aí tem a representação de uma fração, em sextos, quartos, oitavos. Além disso, vem os elásticos, para que aí a gente já utiliza o geoplano quadrado, né, do outro lado, sem ser o circular. Quadrado. Tá, Tá? pronto. Os polígonos, o geoplano. Tem esses aqui, né? É um Aí, recorte do disco. sim, os discos já vêm recortados. Isso, Aí esse só aqui é para vocês granulado. terem uma ideia. Aí, E ó, tem algo mais o, sofisticado. Bastante interessante. Esse daí, o tabuleiro já vem até marcado com algumas coisas. Se vocês conseguem ver, já com tem os ângulos e com as frações. os ângulos aqui, ó, 180, 165, 150, 11,24 avos, e lá se vai. Não é isso? Então, dá para trabalhar vários assuntos aí com esse geoplano circular. E a gente agradece, né, a Desde já todos agradecemos, pela... desde já agradecemos a atenção de todos e muito obrigado. Muito bem, parabéns. Eu só fiquei com uma dúvida. Não sei se os colegas também ficaram, mas eu não entendi bem, Samuel, a parte que você fala da multiplicação das frações usando os discos. Sim. Como é que Você usou um exemplo, né? Você falou que era a mesma coisa que dividir da parte. Vocês estão me ouvindo? Acho que Samuel caiu, É né? porque, no caso, na parte pro que fala perdão. que a divisão é a mesma coisa na multiplicação de frações? Ah, ele quis dizer que quando ele falou da multiplicação, eu tenho entendido que ele falou bem assim: essa multiplicação aqui é a mesma coisa que resolver uma divisão. Na hora de resolver lá com os discos, vai ser a mesma coisa, porque, querendo ou não, na divisão de fração, né, a gente acaba tendo uma Ah, multiplicação. então ele quis dizer que na divisão seria a mesma coisa, que ele não daria um exemplo da Sim, divisão, porque a multiplicação. Ah, tá. entendeu? A mesma coisa. Entendi. Só que eu não entendi, ainda não entendi, como é que os discos eles ajudaram os alunos a compreender essa multiplicação. Rapaz, A duas. soma tudo bem, consegui. A soma dá para ver claramente as comparações, as equivalências, deu para ver claramente. Mas minha dúvida é como é que os discos ajudaram
a operar essa multiplicação. E você deu até um exemplo. Sim. Como é que eu explico isso de uma forma bem clara? Se eu pegar duas frações e multiplicar, eu vou encontrar um denominador. Sim. Como foi que meu aluno explicou, meu Deus? Ele me explicou isso de uma forma que nem eu consegui interpretar direito. Mas no final deu certo. Se eu Faça com pego duas... exemplo. Faça um exemplo mesmo. Então peraí, que eu vou... Quer que eu apresente de novo aqui? Não sei, acho que não precisa, não. Vamos imaginar o disco. O disco está aqui. Tá? O aluno está com os discos. Aí você propôs lá para o seu aluno, acho que foi meio vezes 2/4. Foi que operação? Não lembro mais. Por exemplo, se eu... Vou criar aqui esse exemplo. Temos o disco e eu tenho lá uma fração. Beleza. Eu tenho 1/3 Um terço. de 1/2. Beleza? 1/3 de 1/2. De a gente entende que é uma multiplicação. Tranquilo? Então é 1/3 vezes meio. Isso. Certo. Se eu conseguir pegar esse 1/3 de 1/2 e eu transformo na verdade, o meu 1/2 em 1/3, eu estou multiplicando. É a mesma coisa, eu vou comparar, vou botar o meu 1/3 e 1/2 em cima, ou vice-versa. Beleza? Você está falando no disco, né? No disco, eu tenho lá a minha fração, o meu disco que eu dividi no meio, e eu tenho lá o meu outro disco que eu dividi Que você em dividiu em 6. 3. Isso, e botei 3 pedaços lá. Certo. Beleza. Quando eu multiplico isso, eu acho 1/6. Beleza? Sim. Se eu tirar, no caso, eu estaria meio que dividindo isso, eu retiraria duas frações que representam e ficaria somente com o meu 1/3 lá em cima. Ficou meio claro isso? Tô desenhando aqui, tu sabia? Só para entender o que você tá me falando. Aí você botou 1/3 em cima. Sim. Ou vice-versa. Você pode pegar Aí ficou dividido em 6 partes, é isso? Isso. O meu disco eu dividi em 6 partes, eu posso colocar em cima do meu meio ou vice-versa. Não faz problema não. Mas se a senhora quiser seguir o meu raciocínio, a senhora bota um texto, o que eu dividi em 6. Eu coloco embaixo, mas eu só vou usar 3 pedaços desse que eu dividi em 6, que representa o meu meio. Consegue entender? Não visualizei, não. O que eu não visualizei é como isso ajudou o aluno a fazer a multiplicação, entendeu? Se de fato ajudou. Exatamente. Eu não sei se eu contei para a senhora, não contei não, eu contei para a Joyce. Eu fiz isso com os meninos, eu literalmente levei essa questão lá para os meninos, porque eu fiquei Sim. e literalmente o negócio foi, não sei como, mas ele me explicou. E eu fiquei curioso em entender, só que como só tive um dia para poder fazer essa análise que eu estou trazendo hoje aqui, eu não consegui entender mais direito. Mas o negócio foi, porque os meninos não iam com divisão. Por isso que eu também estou com essa matéria aqui. Mas Interessante, você fez com os alunos, não foi? eu construí isso com os meninos para ver se daria certo. Legal. Meu negócio tem que ter uma praticidade nas coisas. Mas aí, no caso, você ainda não conseguiu entender, foi para... Não, meu questionamento é, ele disse que aplicou, que isso ajudou o aluno, né? Que ele até se surpreendeu lá. Que eu não estava enxergando aqui como é que isso ajudou o aluno a fazer a multiplicação. Entendeu? Mas ainda a senhora não conseguiu enxergar, no caso. Se de fato facilitou facilitou não, se de fato ele, por meio dos discos, ele conseguiu fazer a multiplicação. É porque Se a assim, senhora quiser, a gente pode gravar um vídeo depois. É porque eu também não estava conseguindo ver direito os discos, mas depois eu reflito um pouquinho, tá? Que bom que Samuel aplicou, né, Samuel? Dá até para fazer uma conclusão do trabalho, né? Já que você aplicou. E como seria feita a avaliação dos alunos? Não, a avaliação eu fiz de forma direta. Eu não coloquei situações, problemas, nem nada. Ficou visualizando, porque assim, no final das contas você propôs o jogo, né?
e você, no final das contas, vai avaliar, né, Sim. o que ocorreu, né, se ocorreu aprendizagem e tal. De que forma você vai fazer essa avaliação? Você mesmo observando e fazendo suas anotações? Isso No caso, observando a resolução. Pronto, Uhum. como eles estão, né? Resolvendo, não é isso, Samuel? A sim, resolução o que eu queria do entender, exercício. o meu processo era o seguinte, eu era conseguir compreender se eles estavam entendendo o que era a ideia, a lógica por trás da Sim, divisão. sim, Porque quanto maior o denominador, menor é a parte. sim. Quanto mais partes eu divido, menos cada Uhum. um fica. E a ideia era se eles conseguiam entender isso. O meu primeiro objetivo era só entender se eles estavam conseguindo comparar. Sim, Entenderam isso, essa parte da comparação, numa linha para lá e para cá, sendo que na aula expositiva ninguém estava fazendo um ó com um copo. sim. E aí, quando eu trouxe, o negócio foi. Aí eu falei, rapaz, já que eu estou aqui, por que não? Já tinha visto múltiplos divisores com eles sabiam eles sabem fatorar, eles sabem dividir. Foi um lugar, um pedaço que eu peguei muito forte com eles nessa parte. Então, eles têm essa questão de saber dividir. Agora, na fração, não sei qual era que estava empacando. Trouxe o disco, eles conseguiram. Ótimo. Isso. Chegou no meio, eu vou tentar colocar soma com fração. E como eles pegaram muito rápido a questão da fração equivalente, eu fui na soma a partir disso. Sim. Beleza. Quando chegou na multiplicação e na divisão, eu comecei pela divisão primeiro. Por quê? Se eu tenho aquela fração, 1/2, e eu vou dividir ela em três partes, e vou dividi-la Sim, por sim. 3, por 3, É é só mais pegar fácil de aquela fração compreender. Uhum. e colocar um pedaço que eu dividi, e aí eu consigo achar, tirando os Sim, pedaços do disco. Eu converto sim. isso. E aí eu fiz a ideia da multiplicação. Só que quando a multiplicação chegou, eles entenderam da mesma forma como a divisão. Entendi. Tipo como se fosse um processo inverso. Ah, Foi esse hum. o caminho que eu fui seguindo com o meu comboio. Acho que agora eu entendi. Porque com a divisão está mais fácil de enxergar do que com a multiplicação. Então, eles converteram a multiplicação numa divisão. Isso. Entendi. É isso, pronto. Mas eu ainda queria, não sei porque eu ainda queria tentar explicar, senhora, para ver se a senhora Não, mas acho que agora, quando ele falou que ele começou pela divisão, eu acho que eu entendi. Entendeu? Eu vou tentar aqui ver se desenhando vai. A senhora está conseguindo ver aí minha câmera? Tô vendo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber 1/3 de 1/2. E esse dia aqui a gente entende por uma multiplicação, né? Ou seja, 1/3 vezes 1/2. A gente resolvendo aqui numerador com numerador, 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 2 dá 6. A gente utilizando o disco, eu vou pegar o disco que representa o meio, né? Vou representar lá o meio. Só que eu posso pegar essa minha parte aqui do meio e colocar e representar 1/3 nesse meio aqui. Então, eu posso dividir essa metade aqui em 3 partes. A senhora concorda comigo? Uhum. Aí, quando esse meio aqui estiver dividido em 3 partes, e eu só quero 1/3 dele, eu tiro 2 partes para ficar somente 1/3 dele. Sim. Aí, quando essa parte aqui vai ficar sozinha, eu vou perceber que o espaço que sobrou aqui, ó, Sim. vai ser correspondente, juntando com essa uma parte que sobrou, que ficou sozinha, vai ser correspondente a 6 partes, para Sim. concluir o círculo em um inteiro. Entendeu? Entendi, Então, claramente. por isso que 1/3 de 1/2 é 1/6. Entendi. Eles iam observar isso Entendi. nos discos, utilizando os discos. Entendi. É tipo como eles estivessem comprovando, eles já sabem que é 1/6. Sim, eles Mas já sabem, só que esse assunto com os eles discos comprovam é nos só discos. para eles conseguirem visualizar o Sim, que sim. acontece nas frações. Ótimo. Entendi. É porque eu acho também que o de Samuel eu só estava vendo metade, então não estava vendo completo. Entendi. Legal. Gostei. Vixe.
Que foi, Samuel? Eu entendi, Samuel. É porque na hora que você estava explicando, que você falou de divisão, né? Eu fiquei, oxi, por que ele tá pegando a multiplicação e tá dizendo que vai resolver uma divisão? Mas agora, e também só estava vendo metade dos seus discos. Mas ficou claro agora, tá, duplinha? Ah, que bom, graças a Deus. Depois eu vou analisar a parte escrita, tudo ok. Deixa eu ver se eu tinha mais algumas perguntas. Não. Não, só para fechar. Então, a proposta de vocês é, uma aula anterior, pedir para os alunos levarem esses materiais, né, Samuel? Isso, mas Ou eles construíram em casa? Não, né? Eles não. construíram na sala. Porque as competências que eu coloquei lá na BNCC indicam Sim. essa questão da ludicidade em sala. Sim. Então, a ideia é, eu vou aproveitar esses... tem aulas que são 2 aulas seguidas, por exemplo, né? Em escolas é Sim, normal. sim. Aí eu vou ficar com os meninos 100 minutos, 2 aulas seguidas. No primeiro momento, eles vão chegar, vão planificar a caixa, vão fazer o máximo de círculos possíveis, evitando desperdício, vão colar, beleza, dividiu. Pronto. Segundo momento tá aqui um questionário de perguntas diretas. Sim. Você Pronto. consegue resolver isso encontrando nos discos? Sim. Beleza. O aluno fez lá. Ótimo. Até porque eu queria, pelo menos com os meus alunos, por que eu coloquei isso? Porque eu estava vendo com os meus alunos, eu queria ver as questões da coordenação motora e outros assuntos, né? Eu estou passando um pedagogo, estou passando professor de matemática. Talvez quando eu sou motora, olha. Eu gosto muito dos alunos pensando e se comportando, enfim. Sim. Ótimo, Samuel. Vamos para a próxima dupla, que é a Ana. Ana já está aqui? Já sim, professora. Pensei que a Ana tinha ficado lá na aula do professor. Não, eu coloquei as duas simultaneamente, foi bem difícil, mas enfim. Tô aqui. Olha, então vamos começar agora. A Ana conseguiu enviar, Giovanni? Cadê ele? Giovanni. Isso, Ainda Giovanni. não. Não tem Ainda problema tá não, aparecendo. vocês fazem que nem a outra dupla. Envia pro WhatsApp e eu posso enviar para você. Compartilha aqui e depois Ah, pronto. vocês enviam. Não deixa de enviar não, viu? Que eu vou corrigir bonitinho. Tá bom. Peraí. Então vamos começar aqui. Ana e Giovanni. Conseguindo visualizar o plano? Estou conseguindo ver aqui. Certo. Só amplia um pouquinhozinho, se tiver como. Tá ótimo. A gente não tinha planejado apresentar o plano de aula. Você prefere começar, Giovanni? Eu começo? Você pode começar. Pronto. O nosso intuito na aula é o ensino da matemática através do Tangram. A equipe é composta por Ana Clara, que vos fala, e Giovanni Esdras. A partir do semestre de férias, o 21.3. A aula da gente pretende ter cerca de 20 minutos. A área de conhecimento é matemática, o tema é explorar figuras planas com o Tangram, a componente curricular, laboratório de matemática. O livro didático não se aplica. O objetivo geral da gente é identificar e comparar figuras planas, percebendo suas semelhanças e diferenças, e cálculo de perímetro e área por meio de composição e decomposição utilizando as peças do Tangram. Pode passar. O objetivo específico é apresentar os discentes do jogo do Tangram e desenvolver um pensamento lógico e a observação.
A metodologia que a gente vai usar é a aula expositiva dialogada, com a utilização de slides e do Tangram como recurso pedagógico auxiliar do ensino-aprendizado. Pode ir. Quer falar essa parte? Pronto. Aqui os recursos necessários. Folha de papel A4 milimetrada. A gente inicialmente pretendia só usar folha A4, mas para o Tangram, principalmente para a parte de que a gente vai fazer a área e perímetro, o milimetrado é necessário para o Tangram ficar bem simétrico. E mais prático também. E também é bem mais prático e mais fácil de fazer o Tangram, não vai sair tão torto. A gente vai utilizar régua, lápis, tesoura, borracha. E como a aula está sendo uma aula online, é necessário ter computador, celular com acesso à internet e o uso da plataforma Microsoft Teams. E aqui foi a nossa referência que utilizamos para desenvolver essa aula. Pode pôr lá no slide. Espera aí, agora tem que trocar aqui. Consegue ver? Sim, tá Sim. ótimo. Sim, sim. Bom, como já falamos, o ensino da matemática através do Tangram. Pode passar. Bom, quem vai ministrar a aula hoje sou eu, Ana Clara, e Giovanni Estras. Pode passar também. Bom, onde surgiu o Tangram? O surgimento do Tangram ainda é um pouco incerto, não se sabe exatamente, você sabe o local onde surgiu, que é na China, e que surgiu no século XVIII. E que no século XIX os chineses começaram a trazer por Ocidente, passando pela Europa, em seguida América e chegando em quase todas as regiões do mundo. Sua idade verdadeira e seu inventor ainda não é de conhecimento geral. O que significa Tangram? Isso aí também ainda é algo que não se descobriu, pois como não se sabe os inventores, também não se sabe a exata definição do significado da palavra Tangram. Alguns autores acreditam que a palavra gram significa algo desenhado, escrito, como um diagrama. Já a primeira parte tan ainda é bastante duvidosa e ainda gera bastante especulação entre os matemáticos. Alguns outros afirmam que o Tangram também pode significar pose, que é o quebra-cabeça, ou quinquilharias. Acredito pela divisão das peças. Quais suas vantagens? A principal vantagem do Tangram é poder trabalhar assuntos como perímetro, área, de forma mais visual com os alunos. Dessa forma, deixando eles mais engajados e que eu não quando você tem algo mais material em suas mãos, os alunos se sentem mais interessados a participar da aula. E também, para caso de alunos que estejam lá nos anos iniciais, conhecer as formas geométricas das figuras planas. Pois, como pode ver, tem aqui diversos triângulos, tem um quadrado e também tem um paralelogramo. Além de também colaborar com o pensamento lógico e a observação dos alunos, porque eles podem ter uma noção física da área, além de ser também mais lúdico. Pode passar. Bom, agora vamos à construção do Tangram. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Giovanni vai compartilhar para vocês a construção. Estão conseguindo visualizar aqui o papel? Deixa eu ver. Antes disso, Giovanni,
eu quero contar para vocês a lenda do Tangram. Enfim, a lenda diz que um sábio chinês deveria levar ao imperador uma placa de jade, mas no meio do caminho o sábio tropeçou e deixou cair a placa, que se partiu em 7 pedaços geometricamente perfeitos. Eis que o sábio tentou remendar. A cada tentativa surgiu uma nova figura. Depois de muito tentar, ele finalmente conseguiu formar novamente o quadro e levou ao seu imperador. Os 7 pedaços representariam as 7 virtudes chinesas, onde uma delas, com certeza, seria a paciência. O sábio mostrou a seus amigos as figuras que haviam conseguido montar, e cada um construiu seu tangram. E agora a gente vai construir o tangram. Se alguém tiver ou quiser acompanhar também, sinta-se à vontade, quiser construir aí. Tá aparecendo meu vídeo aí para vocês? Tá sim. Se alguém Tá? quiser fixar Tá. o vídeo, seria até melhor. Bom, o primeiro passo é desenhar um quadrado com 10 centímetros de lado. Cada lado com 10 centímetros. Sendo que cada quadradinho desse equivale a aproximadamente 1 centímetro. 1 E centímetro. aqui, para adiantar um pouquinho o lado, eu já deixei aqui pré-desenhado o quadrado de 10 centímetros de lado. Pior que ficou difícil para ele passar agora. Mas o segundo passo, Que basicamente, consegui. pronto. O segundo passo é traçar uma das diagonais do quadrado e o segmento de reta que une o ponto médio dos 2 lados consecutivos do quadrado, e este segmento deve ser paralelo à diagonal que acabou de ser traçada, como ele está fazendo aí. Bom, o terceiro passo, depois que ele traçou as 2 linhas, ele vai desenhar outra diagonal do quadrado até a segunda linha. Já o quarto passo... Oi, é porque tá pequenininho, mas agora eu tô enxergando melhor. Enfim. Já o quarto passo é traçar o segmento de reta conforme a figura que está aí na tela, e observe que este segmento paralelo é de 2 lados do quadrado. Já o quinto passo é traçar o segmento de reta conforme a figura, e se vocês observarem também, o segmento é paralelo a uma das diagonais do quadrado. Bom, o sexto passo vai colocar o tangram numa cartolina ou um papel de cartão e recortar as 7 peças. E se preferir, antes de recortar, você pode pintar também para conseguir diferenciar melhor as peças, ou então nomeá-las cada pedacinho. Aí, para também cortar um pouco dessa parte de recortar, que ia demorar um tempinho, eu já trouxe aqui as peças do Tangram já recortadas e pintadas, que eu já tinha imprimido anteriormente.
Oi, pode Aqui, passar. a 7ª. Tá, o tangram, ele é composto por 7 peças. Pode continuar. O tangram, ele é composto por 7 peças. Como podemos ver, são 5 triângulos, um paralelogramo, um quadrado, e é isso. Nós temos aqui. Ok, pode passar. Aqui nós temos os possíveis conteúdos e atividades que podem ser trabalhados. Como já mencionado anteriormente, nós podemos trabalhar bastante o Tangram com a questão de áreas e de perímetros, mas também nós podemos trabalhar ele de uma maneira mais assim para estimular o raciocínio lógico e a criatividade do aluno, que como vocês podem ver na imagem à direita, podemos montar diversas figuras usando as formas geométricas do Tangram, que aí a imaginação é o limite do aluno. Por exemplo, aqui a gente tem aqui diversas formas de animais, podendo montar ele de forma diferente das cores, cadeira, e assim estimula o raciocínio lógico do estudante. Bom, essa é a finalização do nosso tangram. Ele fica assim. Para facilitarmos, a questão a seguir, a gente vai identificar cada pedacinho a partir de uma sigla. Então, a gente tem o teio G para o triângulo grande, o teio M para o triângulo médio, o teio P para o triângulo pequeno. Temos também o P para o paralelogramo e temos também o Q para o quadrado. Agora a Giovanni vai compor as 7 peças para se formar um tangram. Ver se vou acertar de primeira. Se quiser, a gente pode adiantar já ir para a questão, porque não vai ser... Principalmente que acredito que não tenha feito 100% proporcional, então... Se aqui... como pode ver, o quadradinho ali já... Você Erros técnicos. aqui... Você aqui... Paralelogramo... Bem por cá... Se quiser passar o slide, eu já posso explicando a questão. Bom, basicamente, a proposta de atividade é, considerando que a área do Q é 1, identifique a área e o perímetro de cada uma das 7 peças do tangram e registre na tabela abaixo, considerando que L, o comprimento do lado de cada peça quadrada, e D, o comprimento da diagonal da peça quadrada. Bom, então, o aluno já pode preencher essa tabela. E para facilitar também o preenchimento, como a gente sabe que... Por isso que a gente sempre pede para usar o papel milimétrico, que vai colaborar muito nessa parte. Porque dependendo do nível do aluno, se for de 6º ano, ele pode também, se não tiver uma régua, contar os quadradinhos e ver a partir da proporção, até preencher cada dado. Giovanni? Se quiser continuar aqui, depois a gente tenta montar isso. Tá, então vamos continuar aqui. Que aqui realmente eu imprimi direto e ficou desproporcional. Ok. De todas as peças do tangram, qual é a de maior área e a de menor área? Você quer responder ou respondo essa? Tá. Proporcionalmente, a gente pode contar com os quadradinhos, os milimétricos, apesar que dá para ver a partir das proporções.
mas com a menor área, a gente tem esse quadradinho Cadê? rosa aqui. Porque Opa, aqui, nesse caso, a gente está usando papel milimetrado. milimetrado. Não, minto, desculpa, gente. Aqui a gente pode considerar 6,5 de área. Os menores são, na verdade, o verde e o rosa. A proporção é a mesma. Apesar que o verde tem aqueles 2 pontinhos lá, então é mais 0,5. O menor é o rosa. 25. É menor, 1, 2, 7. E qual tem o menor rosa? E agora qual que tem o maior perímetro? Maior perímetro, que a gente usa como base o milimetrado. A gente tem aqui empatado entre eles, que tem o seu mesmo perímetro, tanto o laranja quanto o amarelo. O laranja. Laranja proporcionalmente. Eles são proporcionais, é. São proporcionais. Que aqui o tangram foi repartido no meio, aqui na diagonal, e aqui foi como se tivesse pegado esse triângulo grande aqui e aí partido em dois, e os dois têm o mesmo tamanho. Exatamente o mesmo tamanho, iguais. E a área de Q é 1. Qual é a diferença da área do quadradão, entre aspas, formado pelas 7 peças do tangram? Bom, aqui tem o maior perímetro. É a laranja e o amarelo. É o lado esquerdo do tangram. Ah, vocês não estão conseguindo ler. Nem a B Não. direito, na verdade, porque o negócio tá na Não. frente. Ó, isso aqui tá negócio aqui do Teams? E é, eu tô tentando Pronto. tirar e não tá indo. Eu tô indo na dedução. Aí eu consigo dar um zoom. Se ajuda. Desativando a câmera fica melhor? Oh, desculpa, poderia mostrar na câmera, né? Montando o tangram. Vou tentando montar aqui, vou pegar montadinho aí. Pera aí. Depois disso, tem mais alguma coisa? Depois disso, Uhum, essa é a última parte. pronto. Professora, a gente pode encerrar aqui? Pode. Vocês querem encerrar? Já terminaram? A proposta foi essa? Giovanni, tem mais alguma coisa? Não. Já. Por enquanto. Ok. Então, encerrou a apresentação? Sim. Sim. Ok, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Eu não tava conseguindo. É porque eu não quis empatar a apresentação. Fala. Mas eu não tava conseguindo ver nada. Eu não sei se para os outros. Oh, eu tava conseguindo ver, Joyce. Era pra ter falado.
Que aí a gente tentava dar. Eu acho que foi pelo celular, por conta do celular. Você tinha que clicar em quem tava compartilhando. Eu acho que foi Foi Giovanni. Giovanni. Isso. Vocês colocaram lá no plano de aula que essa atividade era para ser realizada em 20 minutos? Professora, a gente tinha botado 15 inicialmente, só que daí a gente... É porque realmente eu acabei pulando umas partes, mas o equívoco Não. Deixa eu explicar. O plano de aula é para a aula que vocês aplicariam em sala. Sim. Em sala, vocês acham que vocês gastariam quantos minutos para vocês lá em sala de aula com os alunos? Em sala de aula em si, se os alunos forem realmente produzir, tem uma demora a mais, acho que em cerca de uns 40 minutos, por aí. É porque a gente pensa se fosse nós, né? Se você fosse vocês fazendo. Mas o aluno ele vai demorar muito mais que a gente. Muito mais. Ainda mais se for algo novo para eles. A depender se for o primeiro contato, né? Eles vão demorar muito mais, né? Para produzir, depois para entender as peças, né? O legal é que vocês colocaram no milimetrado, né? Porque aí, na hora que eles forem calcular a área, perímetro, vai ficar mais fácil, de fato. O perímetro é só calcular ao redor e a área é o espaço de dentro. Tanto que a introdução foi mal. Tanto que o que eu não recortei no milimetrado, eu não consegui remontar ele, porque ele tá bem desproporcional e, por exemplo, o paralelogramo não encaixa onde ele deveria estar. Então, porque eu só tinha um papel milimetrado aqui guardado em casa, aí também serve aí como exemplo para que se o Tangram não tiver perfeitamente proporcional, ele não vai funcionar para as atividades. Geralmente a proporção é 10 por 10, geralmente, do Tangram. Eu lembro muito que quando eu era menor, a professora sempre usava tanto a de matemática e a de artes também, nas aulas. Sim. Também usei bastante. Mais alguma dúvida? Acho que não. Aí, envie, né, o plano de aula e o slide também me ajuda? Pode enviar tudo. Pode enviar. Ok, obrigada. Porque foi no slide que vocês colocaram como produzir o Tangram, não foi? Foi. Pronto. Então, vocês vão ter que enviar tudo para corrigir a parte escrita. Então, finalizamos, né? Acredito que sim.